In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na segunda-feira da 16ª semana depois de Pentecostes. Celebrando hoje o grande São Jerônimo. E grande ainda hoje. Vejam, em 420, então, tínhamos a Vulgata, que é a Bíblia traduzida por São Jerônimo. Interessante isso, ir ao local, procurar conhecer a língua, as várias línguas, onde nasceu a Sagrada Escritura, em que ela foi escrita, e aprender essas línguas, procurar essas línguas, mesmo as muito antigas e já mortas, naquele lugar onde elas foram faladas, para poder compreender a mentalidade. Foi um trabalho realmente grandíssimo. No obstante, São Jerônimo tem uma imagem, uma estátua dele em Roma, onde ele aparece como uma seta, como um Jerônimo, né? Digo, como um João Batista, e com uma pedra na mão, né? Então, diz que o Papa, visitando aquilo, disse que não queria se aproximar muito, porque, sim, ele batia no próprio peito com aquela pedra, mas se a pessoa fosse um herege ou um cismático, ele era capaz de atirar aquela pedra na cabeça do aproveitava a pedra também de outra maneira, né? Um grande combatente, né? Derrubou tantas heresias, tantos cismas, um combatente. E via com a palavra, né? Com a palavra na tradição. Vejam, queridos, né? Dizer, se vamos falar numa Bíblia a mais antiga, temos que falar na Bíblia de São Jerônimo. Né? Antes, uma compilação das Sagradas Escrituras, e aliás, só depois do cânon romano, e ainda depois, mas com certeza todo em base ao trabalho de Jerônimo, é que a igreja vai oficialmente, mais de 100 anos depois, a igreja vai oficialmente determinar, este é o cânon romano. Estas são esta é a Bíblia. Estes livros pertencem às Sagradas Escrituras. É só depois dele, e é em base a ele que a igreja vai determinar. Portanto, já todos estes séculos anteriores, é a tradição que sustenta a igreja, é na tradição da igreja que nasce. Isso que é importante a gente compreender. Se tanta gente quer só a escritura, né? Se tanta gente que tem a cabecinha só a escritura compreendesse isso, entenderia. Não, mas a Bíblia faz parte da tradição, ela nasce na tradição e da tradição da igreja. Aí que ela é conservada, aí que ela é aceita como divina, né? Aí que ela é conservada, aí que ela é traduzida, aí que ela é entendida, e só aí pode ser realmente compreendida e entendida. Claro, hoje já é toda uma outra coisa, temos muitas traduções boas, fidedignas, né? Mas, de fato, dentro de um contexto sem tradição. Diria assim, né? Dentro de um contexto sem tradição. Vejam, queridos, ontem, em Praça de São Pedro, Francisco foi abençoar um novo monumento que ele mandou construir, representando os migrantes, né? Quis ele dar um toque histórico, dizer que aquilo é os migrantes de todos os tempos, num barco para lembrar a travessia que se faz do norte da África, sobretudo pelo Mediterrâneo, e aquelas famílias ali, aquelas muitas pessoas ali. Então, num discurso todo sentimental, né, falando em choro, em lágrimas, pedindo a Deus que nos dê a capacidade de chorar esta realidade, num discurso todo
todo sentimental, Francisco vem e pisa e repisa e trepisa de novo, sempre naquele mesmo discurso seu de acolhida dos migrantes, né? Sem se dar conta absolutamente nenhuma de que esse movimento, na verdade, foi criado pela nova ordem mundial para invadir a Europa católica. O que restava de católico ainda na Europa ser derrubado. Esse movimento é um movimento, na verdade, esse movimento dos migrantes é um movimento da nova ordem mundial, criado pelos senhores do mundo para desestabilizar a Europa, acabar com a religião católica e colocar a Europa na linha daquilo que eles querem fazer, da sua agenda, daquilo que eles querem fazer. Quer dizer, é preciso ler a realidade e aplicar o Evangelho e a nossa caridade dentro desta visão maior. Não ficar cego vendo tão somente sem conseguir com o contexto, a origem. É preciso ver essa. Senão a nossa aplicação do Evangelho vai ficar ideologizada. E na pior das ideologias, nós vamos usar o Evangelho para alimentar nada mais, nada menos que a nova ordem mundial. E tudo aquilo toda aquela agenda satânica, luciferiana, que eles estão implementando no mundo. Né? Vejam o perigo que se corre. E é o que está acontecendo. É o que acontece. Claro que as Sagradas Escrituras têm sido bem. Temos aí Bultmann para interpretar as Escrituras da forma tresloucada, sem fé nenhuma, sem nem nada da tradição da igreja, zero, contra, não só não tendo, como sendo contra a tradição da igreja, né? Interpretando as Sagradas Escrituras fora da igreja. E o movimento bíblico, o que ele buscou é justamente essa independência do magistério, essa independência da igreja, da sua tradição, do seu estudo das Sagradas Escrituras. E dá no que dá. E o nosso povo hoje tem medo muito grande de abrir qualquer outro livro, que não seja, digo, a Vulgata, porque agora essas Bíblias traduzidas para o vernáculo, para a língua de cada país, e daí tudo aquilo que ali de fato é. Então, parece-nos de novo sempre importante este marco que é São Jerônimo. Este marco. Ele, na verdade, se insere bem dentro dessa tradição da igreja e mostra toda a beleza, toda a realidade e toda a verdadeira aplicação na própria vida dele. Um homem santo, verdadeiramente santo. Então, lá nós também pudéssemos de novo reler as Escrituras, mas sem esses ranços ideológicos. Na teologia da libertação, por exemplo, aqui no Brasil, que é o que eu queria falar antes, né? Imagina o que inocula de marxismo, que é algo completamente contra a religião. Quer dizer, é uma leitura da Bíblia contra a religião. Marxismo. Contra Deus. Então, quer dizer, o que se faz na palavra de Deus hoje, a instrumentalização que dela se usa é algo realmente, é um crime de lesa majestade divina, porque se destrói o contato que o povo podia ter com conhecer a vontade divina, as Sagradas Escrituras. Né? Sempre acho uma coisa demoníaca, hedionda. Se critica tanto a igreja escolástica, a igreja da Idade Média, de não ter colocado nas mãos do povo as Escrituras. Pois hoje estão aí,
as Escrituras colocadas debaixo do braço de qualquer herege, de qualquer cismático, que se apoia na palavra de Deus, em sola Escritura, como fez, como fez Lutero, se apoia nas Sagradas Escrituras para dizer tudo aquilo que, toda heresia, toda apostasia, todo cisma que se possa imaginar. E quantas vezes o falso profeta, nada mais, nada menos que o falso profeta, que é Jorge Mário Bergoglio, se inclina justamente sobre a palavra de Deus para instrumentalizá-la, né? E fazer ele ser aquilo que ele é, isto é, o falso profeta, né? O destruidor da igreja, o destruidor das Sagradas Escrituras. O que faz ele em Amores Letícia, onde acontece o grande cisma? Em Amores Letícia não faz outra que interpretar as Sagradas Escrituras. E até Santo Tomás de Aquino, essa é de chorar, essa sim é de chorar, né? De enraivecer. Agora é de pegar uma pedra e atirar na cabeça desse homem mesmo. Ele que se não aproxime daquela imagem de São Jerônimo, porque esta é uma deturpação brutal das Sagradas Escrituras. E ele tem feito isso tantas e tantas vezes. De tudo aquilo que é sagrado. Então, chegamos nesse ponto, e é preciso realmente nos precavermos para aprendermos com a doutrina da igreja, a doutrina de sempre da igreja, até Bento XVI, né, que aliás se remeteu tanto contra a novela, o movimento bíblico que, enfim, acaba em Bultmann e em Casper, né? Então, preciso fazer esse grande esforço para nos lermos de novo e termos de novo as Sagradas Escrituras conosco. Por isso é bom que eu faça aquela live nos sábados de tarde, às 15h30, onde eu leio o Evangelho com o povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.